Bom dia, amados, graça e paz para todos. Já estamos na tarde, né? Não é nem bom dia. Mas eu quero, nessa tarde, fazer uma leitura lá no livro de Êxodo, capítulo 10, onde nós observamos algumas coisas na pessoa de Faraó, seus oficiais, no comportamento de Moisés e de Arão, diante das circunstâncias das pragas. Diz o seguinte o texto da palavra de Deus. Depois disse o Senhor a Moisés: vai ter com Faraó, pois endureci o seu coração e o coração de seus oficiais, para fazer meus sinais no meio deles. Observe, Deus endurece o coração de Faraó e seus oficiais para manifestar os seus sinais. Eu observo que nós estamos passando um caso semelhante. Essa pandemia do Covid-19 tem nos assustado de uma forma tremenda e o pior, os corações dos homens endurecidos, envolvendo política, envolvendo economia, envolvendo uma série de coisas, menos tratado o problema com a humanidade. Corações endurecidos dos faraós estão à nossa vista. Mas lembre-se, tem um detalhe na palavra de Deus aqui, dizendo que esse endurecimento faz parte para a manifestação dos seus sinais. Lá em Lucas 21:11, Jesus ele diz, olha, no início, no princípio do fim, haverá pestilência, haverá sinais de pandemia, e os cristãos estão vendo os corações endurecidos, e às vezes eu vejo o comportamento de alguns feito barata de baigon, que você coloca aquela dose do veneno nela e ela fica só com as patinhas mexendo, esperando a morte chegar. Vamos acreditar no que tem escrito na palavra. É sinais do princípio do fim. É sinais. E isso vai acontecer sempre. Os rumores de guerra, os sinais das pandemias, vai acontecer. E os corações dos faraós vão estar endurecidos, sim. Mas nós não somos barata de baigon. Nós temos esperança. Nesse mesmo texto, no versículo 2, diz assim: para que contes aos teus filhos e os filhos dos teus filhos as coisas que fiz no Egito e os meus sinais que operei entre eles, e para que saibais que eu sou o Senhor. Para que servem os sinais de Deus? Para contarmos aos nossos filhos, aos nossos netos, que Ele é Deus. E sempre Ele estará no controle de tudo. É para isso que servem os sinais. Como é que você está falando com seus filhos a respeito dessa pandemia? Você está mandando ele usar mais álcool em gel? Você está mandando ele mais lavar as mãos? Isso é importante. Cuidar do corpo faz parte. Mas você está contando que existe a história de Deus nesses acontecimentos? Você está contando o que aconteceu no Egito? Quando os hebreus tiveram aquelas pragas, mas eles confiaram em Deus. Você está mostrando os sinais que ali teve? Você está mostrando? Presta atenção. Presta atenção. Os nossos filhos, nossos netos precisam saber da história de Deus. Eles precisam saber que esses sinais estão escritos no JB, no Jornal da Bíblia. E eles precisam confiar
em Deus. O texto aqui que eu quero encerrar, no versículo 3, diz o seguinte, a palavra do Senhor. E foram Moisés e Arão a Faraó, e lhes disseram, assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus, até quando recusarás humilhar-te diante de mim? Deixai ir o meu povo para me servir. Arão e Moisés, eles não tinham outra coisa para dizer para Faraó, a não ser o que Deus diz para que eles digam. Hoje nós temos uma mensagem para dizer para Faraó. Hoje nós temos uma mensagem. Nós somos os cristãos, nós representamos os hebreus antepassados e nós somos os hebreus do século 21. Nós precisamos dar o recado de Deus aos corações endurecidos: arrependei-vos e credes no Evangelho. Pois todos os acontecimentos que aí estão, está no JB, no Jornal da Bíblia. E nós devemos dizer ao mundo: arrependei-vos e credes no Evangelho. Essa é a palavra que Deus colocou na nossa boca. Esta é a palavra que Ele manda que devemos fazer no comportamento dessa pandemia, dessa pestilência profética, escatológica, dita pelo próprio Jesus, e não ficarmos como barata de Baigon, como toda a humanidade só esperando a morte chegar. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abalam, permanecem para sempre. Vai, boca de Deus, Hebreus do século 21, anunciai que o Rei está voltando e que isto tudo vai passar. Mas para aqueles que esperam no Senhor, será de melhor a melhor. Mas os que não têm esperança nele, vai ser de mal a pior. Essa é a grande verdade. Que Deus nos abençoe e que sejamos bons representantes de povo de Deus, como hebreus do século 21, que diz: anunciai o Evangelho a toda criatura. E vamos contar as histórias para os nossos filhos e netos, que Deus é Senhor de todas as coisas e que tudo está sob seu controle. Que Deus nos abençoe e que abençoe sua família e que nos proteja e nos guarde, como Ele sempre tem feito. Confirme essa oração. Senhor Deus, nós queremos Tua proteção, Tua bênção, nos cobre com Teu sangue, nos livra de todos os males, pois estamos debaixo da Tua bênção, da Tua proteção, para falar que Tu és Senhor e que Tu estás voltando e que todos se arrependam e creiam no Evangelho. Paz do Senhor, que Deus nos abençoe. Amém.